muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem. Olha, muita gente pensa que quem se submete à cirurgia bariátrica está interessado somente na estética. Mas não é só isso não, viu? Por trás dessa cirurgia vem a qualidade de vida do paciente. Mas quando é a hora de operar? Hoje vamos saber mais sobre esse procedimento que pode prevenir, inclusive, a diabetes tipo 2. Para falar mais sobre este tema, recebemos o Dr. Ivan Gregório, que tem um sobrenome difícil aqui para essa apresentadora. Ele que é cirurgião geral com a área de atuação em videocirurgia e cirurgia da obesidade, vice-presidente do capítulo Amazonas Rondônia da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Bom dia, doutor. Gostaria que o senhor se apresentasse agora, porque o seu sobrenome é um sobrenome diferente. Bom dia, Renata. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, dizer que para nós é um imenso prazer estar participando do seu programa Viver Bem. E meu nome é Ivan Gregório Ivankovic, sou cirurgião geral com área de atuação em videocirurgia e cirurgia da obesidade. A gente fica muito feliz em esclarecer esse tema hoje, doutor. Afinal, sabemos que a obesidade, ela é um problema, né? As cirurgias de redução de estômago cresceram 6,25% em 2015 em relação a 2014, segundo o último balanço da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. No ano passado, mais de 93 mil pessoas foram submetidas ao procedimento. Em 2014, foram 88 mil. O Brasil, ele sofre de uma crescente epidemia de sobrepeso. Mais da metade da população enfrenta o problema e boa parte, inclusive, sem saber de sua condição. Aí eu pergunto para o senhor, falta uma política de prevenção para evitarmos que esses números cresçam tanto? Na verdade, a obesidade é uma epidemia no Brasil e no mundo. O crescimento vem a cada ano aumentando, tanto no Brasil como no mundo. Hoje a obesidade ela já entra, existem programas de tratamento da obesidade, como você bem colocou, ela já entra no rol de doenças crônicas não transmissíveis. Então existem programas com o objetivo de tratar, mas é uma verdade, é um fato que existem realmente uma dificuldade e uma carência muito grande de programas preventivos, educação, né? Na qualidade da dieta, eu acho que principalmente nas escolas, no sentido de você educar para evitar, né? Nós temos programas de tratamento, mas temos carências em programas de prevenção. Não é porque avançamos nos métodos cirúrgicos de cirurgia bariátrica que podemos deixar tudo correr solto para que as pessoas se tornem obesas, né? Verdade, verdade. Eu quero te dizer o seguinte, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica hoje é a segunda sociedade no mundo, em número de membros e número de cirurgias, né? Nós só perdemos para a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica. Então, realmente, a gente tem operado muito no Brasil nos últimos anos. Falando em operar, doutor, o Conselho Federal de Medicina, ele estendeu em janeiro, deste ano, os critérios para a autorização da cirurgia de redução de estômago. A resolução ela ampliou o número de doenças que justificam a indicação de cirurgia. Então, quando, doutor, é a hora de operar da cirurgia bariátrica? Inclusive, antes do senhor explicar, eu quero convidar o senhor aqui para o nosso plasma, que eu trouxe até uma regrinha básica aqui, que eu quero saber se enquadra, né? Se ela se enquadra dentro do momento de operar de uma cirurgia bariátrica. Perfeito, perfeito. Hoje, o método, apesar de algumas pessoas considerarem o índice de massa corpórea como um método subjetivo, não avalia a composição corporal, é um método utilizado para a gente poder definir, um dos métodos, um dos parâmetros para que nós possamos definir os pacientes com indicação para a cirurgia bariátrica. Como você bem colocou, o Conselho Federal de Medicina publicou a resolução 2131 em janeiro de 2015, ampliando o rol do que a gente chama de comorbidades, que são as doenças associadas, agravadas ou causadas pela obesidade. Então, considerando o IMC, nós começamos a operar os pacientes com IMC a partir de 35. E o IMC é calculado exatamente dessa forma, o peso e a altura ao quadrado. Você vai ter um valor em quilogramas por metro quadrado. Então, os pacientes com IMC a partir de 35 quilogramas por metro quadrado que tenham uma doença ou uma comorbidade associada a obesidade, esse paciente já pode ter uma indicação cirúrgica. Então a gente destaca aqui, você já colocou diabetes tipo 2, hipertensão arterial, distúrbios com colesterol, triglicerídeos, a doença gordurosa do fígado. Então, o paciente tiver um IMC acima de 35,
com alguma dessas comorbidades já pode ter a indicação de operar. Na verdade, a cirurgia vem até para controle de outras doenças. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. A gente sabe que os pacientes diabéticos tipo 2, obesos, eles têm uma intolerância à insulina. Então, com o emagrecimento, a tendência é a diabetes desaparecer. Certo. E existem atualmente 5 técnicas conhecidas e reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde. Sim, certo? Basicamente são 5 procedimentos reconhecidos tanto pelo Conselho Federal de Medicina como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né? Aqui no esquema nós estamos trazendo uma delas, que é a gastrectomia vertical, conhecida também como sleeve. Ela hoje tende a ter um crescimento grande em relação à realização. Nós, no Brasil e no mundo, a técnica mais utilizada é o bypass, mas o sleeve vem ganhando espaço. No que consiste a gastrectomia vertical ou sleeve? Consiste em você fazer o que a gente chama tecnicamente de uma gastrectomia vertical, ou seja, retirar parte do estômago, causando uma diminuição do tamanho do estômago, e o paciente tem... nós vamos ver agora aqui tecnicamente exatamente isso. Você faz uma gastrectomia, retira essa parte do estômago e o indivíduo passa a ter um estômago menor, né? E vai ter uma restrição a volume. Quer dizer, ele não vai conseguir comer muito. Com isso, você tende a ter o emagrecimento do paciente. Neste caso, então, retira-se parte do estômago. Você faz uma retirada vertical do estômago. Parte do estômago é retirado e o paciente fica com o estômago reduzido. Essa é conhecida como gastrectomia vertical ou sleeve. E é uma das técnicas hoje. Uma das técnicas utilizadas no Brasil e no mundo, sem dúvida. Queria mostrar a próxima técnica, então, para o doutor explicar para a gente. Certo. Essa técnica é a técnica conhecida como duodenal switch ou derivação bilio-pancreática, e ela associa um método restritivo, né? Porque a gente também faz uma gastrectomia vertical, com um método desabsortivo, porque você produz um desvio no intestino, ocasionando uma área de absorção dos nutrientes menor. Então, o indivíduo, o princípio é emagrecimento por uma restrição e má absorção dos alimentos, né? É claro que existem outras situações envolvidas, a produção de hormônios, incretinas, que fazem com que o indivíduo perca o apetite e consiga ter menos fome, né? Então, a gente faz um desvio, uma emenda do novo estômago com o intestino. Então, o indivíduo tem uma redução na capacidade de recebimento de alimentos pela redução do estômago e uma área de absorção menor. Então, é um método misto, restritivo e desabsortivo. Correto. Então, próxima técnica, então, por favor, para explicarmos. Essa é o bypass gástrico, conhecida no passado como cirurgia de Foley Capella. Hoje a gente dá o nome de bypass gástrico, que é a cirurgia mais realizada no Brasil e no mundo. Em torno de 75% a 80% dos procedimentos realizados no Brasil e no mundo estão relacionados ao bypass gástrico, que também é um método misto. É um método em que você associa um mecanismo restritivo, onde você reduz em torno de 90% do estômago, um grampeamento horizontal e um grampeamento vertical. Esse vai passar a ser o novo estômago. Então você observa que você cria um novo estômago menor e precisa realizar um contato desse novo estômago com o intestino. Então você faz uma emenda do novo estômago com o intestino e do intestino com o intestino. Então o indivíduo passa a ter um método restritivo e desabsortivo. Essa desabsorção não é tão grande quanto a técnica anterior, mas ela ocorre. É menor, mas ela ocorre. Então veja bem que o principal é a restrição alimentar. Aqui o fato de grampear significa então que não retirou? Não, nessa técnica nós não retiramos o estômago. O grande estômago, a gente chama de estômago excluso, ele fica. Certo. Temos mais então alguma aqui para exibir? Essa é a banda gástrica ajustável, um método que teve uma utilização muito grande na década de 90. Hoje é um método praticamente não realizado mais no Brasil.
Poucos cirurgiões nos Estados Unidos e na Europa ainda utilizam a banda, mas é um método muito pouco utilizado. Consiste em você colocar um anel no fundo do estômago, né? E esse anel vai produzir uma constricção e criar uma nova câmara gástrica, certo? Você insufla um sistema de balão e você causa uma constricção e o indivíduo passa a ter isso como um estômago pequeno, um pequeno paute. Mas perceba que o estômago fica, o estômago não é grampeado, não é excluído, ele continua ali. E o controle da abertura e do fechamento desse anel, o próprio paciente pode fazer. Então é um método que você tem uma perda de peso muito pequena em relação ao que você necessita. Então é um método que praticamente não está sendo utilizado mais no Brasil. Certo, doutor. Temos mais uma? Essa é a cirurgia, a derivação biliopancreática ou cirurgia de Scopinaro, que você também, ao contrário da anterior, da gastrectomia vertical, essa é uma gastrectomia horizontal. Também você diminui a área do estômago e faz um desvio intestinal. Também é uma cirurgia que praticamente está em desuso no Brasil e no mundo pelo número de complicações que ela traz em relação à absorção dos nutrientes. Os pacientes nessa técnica, eles tinham muita desnutrição, anemia, problemas de cálcio, então é uma técnica que praticamente não está sendo mais utilizada no Brasil. Agora, doutor, praticamente temos dois tipos, né, mais Sim. realizados aqui no nosso país. Sim. É importante esclarecer que cada tipo depende do organismo da pessoa, cada um tem a sua individualidade, né? Sim. Não é o paciente que escolhe, é um médico que vai saber qual é o mais indicado naquele momento. Exatamente. Como eu te falei, a técnica mais utilizada no Brasil e no mundo é o bypass gástrico. O bypass gástrico, por que ele é a técnica mais utilizada? Porque a gente tem visto ao correr dos anos que, em relação aos resultados e as complicações, é a melhor técnica. Hoje ela tem uma perda e uma manutenção de perda de peso melhor que as outras técnicas, se forem comparadas ao sleeve. Hoje já existem trabalhos mostrando que esses resultados são comparáveis com o sleeve, mas ainda o bypass é a técnica mais utilizada. Mas como você falou, existem alguns casos específicos que você não pode utilizar o bypass e deve utilizar o sleeve. Muito bem, doutor Ivan, quero registrar aqui que o nosso bate-papo só começou. Você de casa, não saia daí. Daqui a pouquinho o Viver Bem volta esclarecendo mais dúvidas, então, sobre as cirurgias bariátricas.